a minha esposa para ela orar, vai fazer uma oração, orar por vocês, orar pelos profissionais da saúde, orar por esse tempo, e nós vamos então estar lendo Efésios capítulo 5. Vamos orar. Senhor, Pai querido, obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, por essa manhã linda e agradável, Senhor, por esse sol que brilha lá fora, Pai, porque é a prova da Tua fidelidade, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, pelo Teu amor dispensado a nós, por todo, Senhor, por toda a proteção que tem nos dado, Deus. E eu quero te pedir, Pai, continua, Senhor, guarda no Teu povo, guarda a Tua igreja, Senhor, cada um conectado aqui agora, Senhor, que o Senhor esteja alcançando cada lar aqui representado, Amém, Pai. Senhor. Em nome de Jesus, que a Sua presença se faça mais e mais, ó Deus, presente nesses lares, Pai. Em nome de Jesus, que haja paz, que haja harmonia, Senhor, que haja alegria nessas casas, Amém. Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nesse tempo, ó Deus, de crise, de angústia, de desespero, ó Deus, que o Senhor possa vir com consolo, com alegria, com conforto, Pai. Conforta aqueles que perderam seus entes queridos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, consola, Pai. E continua, Senhor, livrando o Teu povo, Senhor. Gera, Deus, cura para aqueles que estão acamados, Senhor. Amém, Aqueles que Pai. estão, ó Deus, com suspeita do Covid-19, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, visita, Deus, aqueles leitos, Pai. Em nome de Jesus, gera cura, Senhor. Que o Teu toque, que a Tua presença esteja ali, Pai. Em nome de Jesus, gerando cura, Pai. Assim nós te pedimos, ó Pai. Livra, Senhor, toda a equipe médica, Senhor. Guarda, Senhor, enfermeiros, técnicos, médicos, ó Deus. Serviços gerais dos hospitais, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vá livrando essa equipe, ó Deus, que dá de frente para essa luta, de frente com a batalha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Proteja o Teu povo, Senhor. Gera, Senhor, também provisão na casa de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos nesse tempo, Senhor, ser igreja, verdadeiramente ser igreja, Senhor. Que possamos nos preocupar uns com os outros, ó Deus. Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nosso trabalho de ação social, Senhor, venha gerar frutos para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Amém, Que não seja mais um trabalho, Senhor, mas que seja o trabalho em prol do Teu reino, Aleluia, Pai. Pai. Ó Deus, gera despertamento, ó Deus, nesse tempo nas nossas vidas, Senhor. Desperta o Teu povo, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer, ó Deus, que possamos enxergar, Amém, Pai. Senhor. Aquilo que o Senhor quer que vejamos, ó Deus, que nesse tempo seja o tempo de realmente, Senhor, enxergar aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Assim nós te pedimos, fica com cada um de nós, Senhor, e fala conosco nessa manhã, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Queridos, nós vamos ler Efésios capítulo 5, do verso 1 ao verso 14, tá bom? Se você tiver Bíblia, pode abrir aí. Se você não tiver, né, a Lívia, se der tempo, ela vai postar o texto bíblico aí nos comentários, ok? Mas eu quero dizer para você que nós lemos nas semanas anteriores o capítulo 6, falando sobre batalha espiritual. O livro de Efésios termina falando de oração, né? É uma disciplina poderosa que o cristão tem. E ficou pendente a gente falar sobre o capítulo 5. O capítulo 5 é continuação do assunto do capítulo 4. O capítulo 4 e o capítulo 5 é uma sessão hortatória que Paulo faz à igreja em relação à vida cristã, né? O que é essa sessão? É uma sessão de exortação. Paulo exorta a igreja a viver de forma digna do evangelho. E esse estudo aqui é muito importante. Por quê? Porque hoje é um tempo da gente observar a diferença do verdadeiro e do falso. Em tempo de bonança, em tempo de bênção, em tempo que tudo está bem, a gente às vezes não consegue distinguir o verdadeiro cristão do falso cristão. Tem falso cristão? Tem. Pior que existe falso cristão. A Bíblia fala até que tem lobos vestidos de ovelha. Existem falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores. Tudo que tem de bom, o inimigo sempre vai tentar imitar.
Tudo que Deus faz de bom no mundo, o inimigo sempre vai tentar imitar. Só que o inimigo não faz nada de bom. Então o que ele faz? Ele pega uma coisa boa e imita com uma falsificação barata, né? E tentando denegrir a imagem daquilo que Deus fez de bom. E isso vale para qualquer lugar. Se você falar assim, político não presta, será que todos não prestam? Tem alguém lá que é honesto. Não tenho dúvida que deve ter alguns honestos. Pode não ser a maioria, mas tem. Pastores, é muito comum quando fala, pastor, o que vem na mente? Ladrão. Né? Todo pastor é ladrão. Isso é uma máxima que as pessoas costumam falar, né? E, na verdade, não é. Tem pastores sérios, tem pastores honestos, tem pastores dignos, tem pastores honrados. Então, tudo que que Deus faz de bom, o diabo coloca uma imitação barata. E por que Paulo faz essa exortação à igreja de Éfeso? Porque ele vai contrastar a diferença do qual é o verdadeiro cristão e qual é o tipo de cristão ou de ser humano que está totalmente abominado perante os olhos do Senhor. Então, tanto no capítulo 4, no capítulo 5, Paulo vai falar disso. Isso é muito importante para os nossos dias, porque a princípio eu tinha suspendido o estudo. Mas aí depois eu comecei a voltar a fazer o estudo, particularmente, e Deus falou ao meu coração, olha a relevância desse estudo para hoje. Por quê? Porque esse é o tempo de você se posicionar. Deserto não é um lugar, deserto é uma atitude, deserto é um posicionamento. Deserto não é um local. Você pode estar, meu querido, na Zona Sul e passando um deserto. Você pode estar na beira da praia de Piratininga e enfrentando um deserto. Você pode estar... Desculpa, o Ricardo Galindo mora lá, né? Não é nenhuma indireta para você não, Ricardo, viu? Por favor. Você pode estar na praia de Camboinha, você pode estar na praia de Caraí e você pode estar vivendo um deserto. Você pode estar morando nos Estados Unidos e você está vivendo um deserto. Agora, você pode estar morando no Gradim. Você pode estar morando em Jardim Catarina, você pode estar morando em Itaúna e estar vivendo um paraíso, vivendo um céu, vivendo uma maravilha da glória de Deus na tua vida. Eu não sei se eu estou ajudando alguém aqui hoje, mas eu quero que você entenda o meu posicionamento em relação a isso. Deserto não é um local. Né? Às vezes a gente chega num lugar, olha que igreja bonita, olha que casa bonita, olha que templo, olha que estrutura, mas às vezes ali não é céu, né? Quantos prédios lindíssimos e as pessoas estão perdidas, estão em trevas, estão em depressão, estão em pânico, estão em divórcio, estão em separação, estão perdidas, estão morrendo, perecendo. Porque deserto não é um local, deserto é posicionamento. Escreva isso aí, anote isso, porque isso é importante. É o posicionamento, né? Adão caiu num jardim perfeito. E Jesus venceu num deserto totalmente inóspito, quando ele foi tentado pelo diabo, né? Então, filho, deserto é posicionamento. Então, quando nos dias de hoje, o que acontece? Nos dias de hoje, nós estamos vendo uma época de posicionamento. Eu vou falar logo mais à noite sobre nas mãos do oleiro, vai ser o tema da minha mensagem, né? A sua vida nas mãos do oleiro. Esse é um tempo de modelagem, é um tempo de Deus tratar a nossa vida, é tempo de Deus trabalhar em nós. Como eu tenho sido trabalhado por Deus como pastor, na minha visão de igreja, na minha visão de mundo, na minha visão de ministério, até na minha visão de atividades que a igreja desempenha, irmãos. Quantas atividades que nós desempenhamos, que nós não estamos desempenhando hoje e que algumas pessoas nem sequer sentem falta delas. Algumas pessoas estão colocando no Face aí, se você é meu amigo, fala alguma coisa para eu lembrar que você é meu amigo mesmo, que você me conhece. Quantas coisas hoje que a gente tem ou tinha, que hoje a gente não sente mais faltas delas. Quantas coisas que só geravam desgaste, só geravam desconforto entre irmãos, irmãs, entre comunhão, entre igreja, coisas que não produziam nada, só atrapalhava. Eu acredito que Deus está fazendo uma limpeza, Deus está fazendo uma peneira
Deus está dando uma peneirada na igreja, irmãos, porque o julgamento vai começar pela casa de Deus. Então, se essa pandemia é um juízo com oportunidade de arrependimento, que é, né, não é o juízo final, é uma oportunidade de peneirar a gente. Eu estou sendo peneirado também, você está sendo peneirado também. Coisas que você pode abrir mão, que não vai te fazer falta, que você pode viver sem, e que vale até a pena viver sem essas coisas, porque só te trouxe desgaste, preocupações, né, excesso, sobrecarga. Então, irmãos, e a gente valorizar o que realmente é essencial nesse tempo. Então, quando Paulo fala sobre Efésios, capítulo 5, ele vai mostrar o tipo do cristão pelo qual Jesus conquistou na cruz do Calvário. E é esse cristão que você tem que ser hoje. É essa qualidade, é esse atributo que você tem que viver hoje como cristão. Então, no meu estudo hoje, breve, que eu não vou me delongar, eu vou falar um pouquinho como deve ser esse tipo de cristão, tá bom? Vamos ler Efésios capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Diz assim um texto: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que elas fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Amém. Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações. Amém? Amém. Querido, olha que palavra tremenda. Talvez nós sejamos um pouco confrontados nessa manhã com a palavra de Deus, mas essa é a verdade que nós precisamos para viver as promessas que Deus tem para nós, querido. Entenda isso. Não é qualquer tipo de cristão que vai desfrutar de todas as riquezas da herança que Deus tem para nós. A exigência do evangelho é uma exigência de alto padrão. A mudança de vida é radical no evangelho. Você talvez esteja afastado da igreja, você talvez não seja um cristão ainda, você talvez seja uma pessoa que se decepcionou na igreja pela atitude, pelo testemunho de alguma pessoa dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você que essa não é a referência para você caminhar com Deus numa igreja e ser um cristão. A referência do cristão é Cristo. Por isso ele é chamado de cristão. A palavra cristão significa pequeno Cristo, um imitador de Cristo. Isso significa ser cristão. E é sobre isso que Paulo está dizendo no capítulo 5. Se você olhar o verso 1 e o verso 2, esse texto está dividido em 3 partes, ok? A primeira parte está no verso 1 e o verso 2, onde Paulo nos adverte ao nosso referencial que é Cristo, a ser um imitador de Cristo. Do verso 3 ao verso 7, Paulo fala dos pecados de prostituição, pecados de sexualidade, que é comparado pelo Antigo Testamento ao pecado da idolatria. Eu vou te dar uma nota aqui para você. Nesse período de isolamento, o acesso a canais de prostituição,
nas redes sociais não tem, mas pela internet, subiu mais de 50%. Ou seja, porque as pessoas estão em casa, trabalhando de casa, ou estão com mais tempo livre, mais de 50% acessaram redes de prostituição e pornografia na internet. Então, o que eu digo para você? Eu digo para você que às vezes as pessoas reclamam que vou ficar assistindo live, vou ficar assistindo o pastor pregar, mas tem muita gente que está perdendo muito mais tempo dando lugar ao pecado, assistindo coisas que estão levando eles para a destruição e para a perdição. E eu estou falando de cristãos, irmãos. Não estou falando de ímpios, não. Estou falando de gente do mundo, não. Estou falando de gente crente. A pornografia hoje é um dos principais problemas no meio cristão, principalmente dos homens, mas o número de mulheres também é muito alto. Isso tanto na juventude, adolescência, quanto nos casados, homens casados. E eu acredito que Deus está me usando hoje aqui de manhã para alertar alguém, né? Às vezes, que é tempo de você parar, é tempo de você dar um basta no pecado e começar realmente a mudar de vida e demonstrar a vida de cristão que você tem. E do verso 8 até o verso 14, Paulo faz um contraste, que é a diferenciação entre a luz e as trevas. Por que luz e trevas? Porque, na verdade, o cristão, ele é luz. E aquele que não tem Cristo, ele está nas trevas, ele está perdido, ele está debaixo de condenação. Mas, ao mesmo tempo que há uma mudança no padrão de condenação, há também uma mudança de vida ética. O cristão tem que viver na luz. Não há como um cristão viver em trevas. Se ele vive em trevas, ele não é cristão. Ele precisa rever a sua conversão, ele precisa rever o seu relacionamento com Deus, porque falta realmente uma experiência de transformação. E aí Paulo, ele começa o capítulo nos dando essa advertência. Olha o verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele trata a paternidade, né? Nós somos filhos amados dele e nós devemos imitar a Deus. Aí aqui vai uma observação, que a palavra filho aqui é a palavra técnica no grego. A palavra técnica no grego é uma palavra usada aqui nesse texto para significar filho geracional. Diferente da palavra huios, que no grego significa filho também, mas é filho por adoção. Então, Paulo está dizendo que esse filho amado de Deus aqui não é aquele filho que se converteu, é aquele filho que foi gerado em Deus e que já participa da natureza divina. Por que Paulo usa essa palavra? Para exemplificar que esse texto aqui ele está se referindo a um filho que já foi transformado. Ele não está se referindo a um filho que foi agora, entrou na família porque se converteu. Ele está se referindo à natureza dessa filiação. Não sei se eu estou ajudando alguém aqui nessa manhã. Ele está se referindo que esse filho, ele já foi transformado e agora ele tem uma natureza divina. Então esse filho amado, porque tem muita gente que está dentro da igreja, irmãos, infelizmente eu tenho que dizer isso, que não foram transformados. Pessoas que são membros de igreja, foram batizados nas águas, mas que não tiveram mudança de vida, que não vivem como nova criatura, que não vivem como cristão, mas vivem como mundanos, pessoas que estão totalmente envolvidas na carnalidade e no pecado. E essas pessoas precisam ainda de uma experiência de transformação. Então, espero que essa palavra possa, de alguma forma, pela ação do Espírito Santo, confrontar esse tipo de pessoa, porque na nossa igreja não tem isso, né? Só em outros lugares que tem, mas para que essas pessoas realmente mudem de vida. Por quê? Porque essas pessoas estão condenadas. Jesus disse que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e não serão salvos. Muitos estarão dentro da igreja, pregando, dizendo que são crentes,
e chegar no dia do juízo serão condenados à perdição eterna. Por quê? Porque essas pessoas foram convencidas e não convertidas. Anote isso aí. O verdadeiro cristão é convertido e não convencido. É muito legal você ficar na igreja, por isso que a gente tem que ter um cuidado com essa pregação que promete bens, que promete prosperidade material, que promete benefício externo, mas que não prepara o verdadeiro cristão para uma experiência de transformação. Por quê? Evangelho é renúncia. Evangelho é renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Evangelho é pagar preço. Evangelho é abrir mão do mundo, é abrir mão dos prazeres. Você acha que o pecado é ruim? O pecado é gostoso, irmão. O pecado é o gostoso que mata, né? O pecado é o prazer que destrói. É gostoso, eu vou falar aqui, desculpa aqui, abre uma aspa aí, licença da palavra em respeito à minha esposa que está aqui. É gostoso um homem ver uma mulher maravilhosa na rua e sair com ela e ter uma noite de prazer com ela? Meu irmão, é gostoso. Não vou dizer que isso é ruim, mas depois que isso passa, o preço, o peso, né, a traição, o adultério, destruir a tua família, acabar com o teu casamento, a mulher da tua vida, querido, é terrível. Então, o pecado não é ruim, é gostoso tomar uma cervejinha, é gostoso, né, sair com os amigos, é gostoso fazer isso, fazer aquilo. Meu filho, no começo é bom, mas depois é terrível, é morte. O salário do pecado é a morte. Pecar não é ruim. O ruim é a consequência do pecado. Então, mas o pecado é bom porque satisfaz a carne. A carne gosta do pecado, mas o espírito não se agrada. O espírito se entristece com o pecado. E aí você sofre como cristão por causa do pecado, porque o pecado destrói você. E aí o que acontece com você? Você perde o principal, você perde a sua salvação, você perde o teu compromisso com Deus, tu perde o brilho da presença de Deus na tua vida. Então saiba, irmãos, que o filho amado de Deus é aquele filho que imita a Deus. Paulo vai dizer aí no verso 1, sede, pois, imitadores de Deus. O que eu posso imitar a Deus? Eu posso imitar a Deus nos atributos morais, eu posso imitar a Deus nas virtudes espirituais, os frutos do Espírito. A mesma citação aqui do fruto do Espírito é a mesma citação de Gálatas no capítulo 5, verso 22 e 23, onde fala que o fruto do Espírito é amor, bondade, gozo, longanimidade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, assim, toda manifestação do Espírito que eu dou, eu faço igual a Deus. Eu posso ser 100% igual a Deus? Não, porque tem coisas que só Deus é. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Eu não sou onipresente, onisciente nem onipotente, mas tem coisas que Deus é que eu posso ser igualzinho Ele é. Quer ver uma coisa? Mateus 5,48, Jesus diz assim, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Eu posso ser perfeito? Não, ninguém é perfeito, sim ou não? Ninguém é. Mas eu posso ser perfeito, Jesus disse que eu tenho que ser perfeito igual meu Pai é perfeito. Ele está falando o quê? Dos atributos morais. Eu posso ser perfeito em santidade. Eu posso ser perfeito em amor. Ou seja, Deus é amor, Deus é santo. É uma afirmação. Deus é santo, o cristão também tem que ser santo. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Então entenda isso, que eu tenho que imitar a Deus nesses atributos morais, né? Eu preciso imitar a Deus no mandamento do amor. 1 João 4,7 diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor é de Deus. E todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então nós identificamos a nossa natureza com a natureza divina através do quê? Do amor. O cristão é um ser de amor. O cristão tem que ser amável. Não dá para entender um cristão que não ama o ser humano. Não pode ser um cristão quem não ama o seu irmão.
Quem odeia fulano, quem odeia ciclano. Se você tem problema com alguém, essa crise é a hora de você resolver seus problemas, de pedir perdão, de liberar perdão para pessoas. Cristão rancoroso, cristão magoado, tem que resolver essas mágoas, tem que resolver esses problemas, meu amado. Essa crise é para nos limpar, é para nos purificar dessas coisas que destroem a vida do verdadeiro cristão. No verso 2 ele diz assim: andai em amor, como Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus. Por que que Paulo está dizendo isso? É como se Paulo estava dizendo que nós temos que andar em amor. Andar aqui é uma expressão que Paulo usa para denotar o nosso testemunho, a nossa vida prática. O evangelho não é uma teoria, não é um ensinamento. Evangelho não é conhecimento, irmãos. Evangelho é transformação de vida, é prática, é estilo de vida. Ser cristão é ter um estilo de vida cristão, igual a Cristo. Andar em amor, se dar em oferta, em sacrifício pelos outros. Por quê? Por amor. Porque assim como Cristo nos perdoou, eu perdoo também. Assim como Cristo perdoa as minhas ofensas, eu tenho que perdoar aqueles que me têm ofendido. Então percebe que há uma necessidade de imitar o Filho de Deus, né? Você encontra isso em Hebreus capítulo 12, verso 2, onde o autor diz que a gente tem que colocar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E em 1 Coríntios 11, 1, onde Paulo diz: sedes meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Aí eu pergunto para você aqui, primeira aplicação desse texto: você está imitando a Cristo? Será que o teu testemunho nesse tempo de crise denuncia que você é um verdadeiro cristão? Será que você realmente é um imitador de Cristo? Tem imitado a Cristo no amor, nos dons, nos frutos do Espírito, né? Nos atributos morais e numa vida santa, numa vida realmente que agrada a Deus? Fica aí então essa exortação para nós como cristão, porque todo cristão tem que ser imitador de Cristo. Seja um imitador de Cristo. Amém? Dá um glória Amém. a Deus aí. Aleluia. Aí do verso 3 ao verso 7, Paulo vai falar dos pecados sexuais, prostituição, impureza, né? Conversas torpes, e ele faz uma comparação desses pecados sexuais com a idolatria. Aqui envolve todo tipo de pecados sexuais, desde os piores, desde o adultério, desde a prostituição, desde a pornografia, até mesmo das palavras vãs, palavras torpes, piadas sem graça, piadas pesadas. Isso não é coisa típica de cristão, irmão. Cristão não é um tipo de pessoa que fica contando aquelas piadinhas. Já viu aquelas piadas sem graças, que deixa até as pessoas um pouco constrangidas, que não convém a santos, né? O verso 3 ele diz assim, ó: mas a prostituição, impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem falar dessas coisas é bom. Nem comentar esse tipo de coisa é bom, porque no meio de um povo santo a gente tem que falar o que edifica, a gente tem que falar o que realmente produz edificação na vida daqueles que ouvem. Então, irmãos, entenda isso, ninguém, verso 5, pois saber isto, nenhum devasso, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Então, esse tipo de gente, irmãos, não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque não foram transformados. Mas um tipo de cristão que vai entrar é um tipo de cristão que foi transformado e vive em santidade numa vida que agrada ao Senhor. Amém? Palavras vãs. Deixa eu fazer um destaque aqui para palavras vãs. Por quê? Porque palavras vãs é qualquer tipo de palavra vazia, palavra inútil. Sabe de uma coisa, irmãos? O distanciamento ajudou numa coisa. Você vai concordar comigo. A gente não ouve mais aquelas picuinhas de igreja, sim ou não?
Eu estou falando para crente aqui, eu estou falando para o meu povo, tá? Você que não é cristão, não escuta isso não. Porque tem gente no meio da igreja, às vezes, que só fala bobagem. Tem gente que tem a mente tão vazia, que pelo menos se ficasse quieto, estava ajudando. Mas ainda abre a boca para falar besteira, irmãos. E isso, às vezes, mina a paciência dos santos. É ou não é verdade? Isso, às vezes, mina a tolerância daqueles que estão buscando uma vida de maior consagração ao Senhor. Eu estou falando isso aqui porque a pandemia é hora da gente rever muita coisa. Conversas tolas, né? Piadas sem graças, brincadeirinhas desagradáveis, tipo de coisas que não edificam. As pessoas estão num estado muito difícil. A pessoa chega na igreja e você fala assim: irmão, tá sumido, hein? Nem vem mais para a igreja, hein? O que está acontecendo com a tua vida, hein? Aí a pessoa já fica chateada porque chega na igreja, houve um negócio desse. Não seria muito bom se a pessoa chegasse na igreja e você vai chegar depois desse isolamento, vai falar assim: ô, meu irmão, estava morrendo de saudade de você, que bom que você veio, olha, senti tanto a sua falta, você está fazendo muita falta aqui, você é precioso demais, que bom que você está aqui, deixa eu te dar um abraço, quero te abençoar, me conta como é que está a sua vida. Não é diferente, irmãos? Sim ou não? Coloca aí. Desculpa que hoje eu estou falando papo de igreja, né, irmãos? Mas eu preciso ministrar o meu povo. Aproveita esse tempo para a gente fazer uma reavaliação das nossas palavras, das nossas atitudes. E vou dizer mais uma coisa. Agora eu vou ser profeta aqui, dentro da tua casa. O maior desafio está dentro da tua casa. E dentro de casa você está falando um monte de bobagem. Fala para o marido, fala para a esposa, fala para os filhos. Você é santo, você é santa. Tua boca tem que ser para promover edificação, falar coisas boas, atacar o outro, falar besteira, xingar, palavrões. Tem famílias de crente que dentro de casa é a base de palavrão. Ei, esse povo não é o povo da IBNC não, irmãos. O povo da IBNC tá rindo aqui, ó. Não sei por que ela tá rindo. Você riu aí na tua casa? Não riu não, né? O povo da IBNC tem que ser um povo santo, um povo de alto padrão. É isso que a gente busca, é isso que a gente quer. E para isso, irmãos, a gente precisa realmente estudar a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é que realmente pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história. Agora, olha que coisa interessante que Paulo vai dizer, ó. Verso 6, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só que coisa tremenda. Essas pessoas estão debaixo da ira de Deus. Vai vir debaixo de condenação, de juízo. São filhos da desobediência. Filhos da desobediência, marca na sua Bíblia, é uma expressão usada pelos judeus para declarar todo aquele que não servia ao Deus de Israel. Filhos da desobediência é todo aquele que não está fazendo a vontade de Deus, nem sendo fiel aos mandamentos, nem guardando os princípios espirituais da palavra do Senhor. E sobre eles está o quê? A ira de Deus, né? Sobre eles virá o juízo. Apocalipse 14:10 diz assim, ó: também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Olha, meu irmão, essa pandemia aí não é juízo, não. Isso aí é só uma correção para a gente se ajustar e se voltar para Deus. O juízo, não queira estar lá não, meu irmão. Porque o dia da ira, o dia do juízo, quando Jesus voltar pela segunda vez, ele não vai vir como cordeiro, não. Ele vai vir como leão. Quando ele voltar, ele vai vir para julgar. Ele vai vir como juiz. Ele não vai vir como servo para servir, não. A Bíblia diz que a segunda vinda dele, ele vem como um juiz para julgar as nações. Aí, meu filho, não tem colher de chá. Ele está dando colher de chá agora, então aproveita a colher de chá que ele está dando, se trata, se cura e volta para o Senhor, porque é isso que Deus quer para a tua vida, amém?
E aí entenda que essa expressão, filhos da desobediência, significa filhos dessa geração, filhos da geração terrena, são filhos da terra, filhos do mundo, são as pessoas que estão totalmente com uma natureza corrompida pelas influências do mundo. E aí a última sessão, para terminar, né, começa do verso 8 ao verso 14. Do verso 8 ao verso 14, ele faz um contraste entre a luz e as trevas. E nesse contraste entre a luz e as trevas, é muito interessante, você pode ver no próprio texto, que ele diz assim, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. De novo, andai como filhos da luz. E aí eu vou resumir tudo aqui, para não delongar muito, que a gente pode tirar muita coisa versículo por versículo, mas para você entender que há uma diferença entre o filho da luz e o filho das trevas. E que nós temos que andar como filhos da luz. O que significa esse andar como filhos da luz? Andar de modo digno da nossa chamada. Andar como filhos da luz e receber o reino eterno. E aqui eu paro, irmãos, para te dar um ensino muito importante. Ah, pastor, quando no final nós seremos salvos? Sim, mas o que revela que nós seremos salvos? A minha caminhada como filho da luz. Se eu sou uma pessoa iluminada, se eu sou um cristão que tenho luz, que manifesto a luz de Deus, isso prova que lá no final eu serei salvo e terei direito à herança eterna. Você vai encontrar pessoas que falam assim, não, eu sou salvo, mas você olha a vida dela, não tem luz nenhuma de Deus. Não tem testemunho de vida, não tem fruto de mudança. Pelo fruto se conhece uma árvore. Você sabe que uma goiabeira tem goiaba porque você comeu a goiaba. Você vê a goiaba no pé, você já experimentou uma goiaba, sabe o que é uma goiaba. Agora, você não morde a folha para saber se é uma goiaba, você não morde o tronco, você come o fruto, é ou não é? Você vai lá, chupa uma manga, olha, eu sei o que é uma manga, eu sei o que é uma mangueira, porque ela dá manga e eu já chupei manga. Aí pega uma fruta aí de uma região que a gente não conhece, cupuaçu, antigamente a gente não conhecia, lá do Nordeste, aí quando você, kiwi, né? Aí você come aquela fruta ali, isso aqui é um kiwi. Por quê? Porque você comeu o fruto. O cristão, meu irmão, salvo, ele é conhecido pela vida de luz que ele tem, pelo andar na luz, pelo testemunho. E aí, se você olhar o texto aqui, ele vai fazendo um contraste, porque o fruto do Espírito está em bondade, justiça, verdade. Porque o Filho da Luz, ele dá os frutos do Espírito, aprovando o que é agradável ao Senhor. Olha que coisa linda. O cristão é aquele que prova o que é agradável ao Senhor. Ele compartilha da natureza. Eu coloquei 4 itens aqui sobre como é andar o Filho da Luz. Andar como filho da luz é uma conduta de um cristão que reflete retidão, que anda em retidão, que anda em justiça, que anda de vida reta, vida íntegra, que compartilha segundo a mesma natureza de Cristo. Ele tem dentro de si o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, né? Terceiro, torna digno e apto a ser um cidadão da luz. É alguém que você fala assim, esse cara não é desse mundo, esse cara não existe. Você já olhou para um cristão e falou assim, essa pessoa aí não é desse mundo, não. Esse aí não existe uma pessoa igual a ele, né? E quarto, participa, da plenitude de Deus. É uma pessoa cheia de Deus. Você já encontrou alguém e falou assim, poxa, essa pessoa é tão cheia de Deus, eu gosto de conversar com ela, eu gosto de estar perto dela, porque ela me passa paz, ela me passa tranquilidade, né? Ela me passa mansidão, ela me dá esperança. É assim que eu quero ser na minha vida, querido. Eu estou me esforçando para ser assim. Meu desejo é que ainda que você me assista por um canal de YouTube ou por uma live, é que eu possa passar essa presença de Deus para a tua vida, porque é assim tem que ser realmente a vida do cristão. Nós cometemos erros, mas o cristão faz o que quando ele erra? Ele se arrepende.
ele volta atrás, ele pede perdão, ele se conserta e ele vai viver uma vida como filho da luz. Amém? O verso 9 fala dos frutos do Espírito, né? Bondade, justiça, verdade, e ele vai dizer no final aí que esses são os frutos da luz, né? E verso 10, provando, olha que coisa legal, aprovando o que é agradável. A palavra grega aqui é dokimadizo, que significa se submeter a um teste. Você é testado na medida que experimenta uma vida transformada. E na medida que você é testado e aprovado, você se torna aceito, você se torna agradável. No verso 11 ele vai dizer, não sejas cúmplices, né? Não se comunique com obras infrutuosas das trevas, porque as trevas não produzem frutos. Antes, qual é o papel do cristão? Condenar as obras das trevas. Qual é o papel do verdadeiro cristão que anda na luz? É condenar as obras das trevas. Porque como que eu sei que uma coisa é boa e uma coisa é ruim? Quando eu comparo as duas coisas, sim ou não? Se existir tudo bom, como é que eu vou saber que existe alguma coisa ruim? Então tem que ter as duas coisas e eu tenho que comparar. Eu tenho que ver, analisar. Eu já fui do mundo, eu já experimentei o pecado, eu sei como é ruim a vida sem Deus e eu sei como é boa a vida com Deus. Então eu posso dizer aqui para você, querido, eu não nasci num lar evangélico, eu me converti na minha juventude, aos 18 anos de idade, quando eu saí da vida militar, eu entreguei minha vida a Jesus e nunca mais larguei. Eu posso dizer para você, querido, não tem coisa melhor do que você andar na luz, não tem coisa melhor do que você andar correto com Deus, não tem coisa melhor do que você andar de cabeça erguida, você poder deitar no seu travesseiro. Tudo que eu tenho, eu não preciso esconder, porque, querido, eu deito no meu travesseiro e durmo em paz, porque a minha consciência está tranquila, e assim é a vida do cristão. Tudo que você errou, tudo que você falhou, você pagou o preço. E se você já pagou o preço do pecado, você não deve mais nada a ninguém. Todos os erros que eu já fiz na minha vida, eu paguei o preço dos meus erros. E eu não devo nada a ninguém. Quando você paga o preço, você passa a não dever nada a ninguém. Portanto, nenhuma condenação há no que estão em Cristo Jesus. Mas o ser humano, irmão, o ser humano, ele é tão mau, carnal, porque ele muitas vezes nem sequer dá uma segunda chance para o irmão que errou. Mas isso não é a atitude do verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão é o quê? O imitador de Cristo. O imitador de Cristo, ele tem uma qualidade, que é a qualidade de ser perdoador. A Bíblia fala muito de perdão. Jesus advertiu a Pedro que ele deveria perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque errar é do homem, cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando Deus levanta, levanta para você ser uma pessoa melhor, uma pessoa correta, uma pessoa que não erre mais. Errar 1, 2 vezes, agora persistir no erro, meu irmão, aí você precisa realmente de ajuda, de transformação, porque algo está errado. Eu termino a minha palavra hoje dizendo para você o que está aqui no verso 13 e a exortação do verso 14. No verso 13 ele diz assim, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Olha que coisa linda. É o bom que revela o mal. Quando você compara as duas coisas, você fala assim, poxa, isso aqui é bom, então eu não quero isso aqui que é mal. É ou não é verdade? Estou ajudando alguém nessa manhã? Então, querido, olha que coisa linda. Por que você sabe que alguma coisa é boa? Porque aquela coisa boa compara e mostra que a outra coisa é ruim. Você compra lá um eletrodoméstico, e aí você comprou um outro lá baratinho, que parece que... Aí você fala assim, pô, mas ele quebrou com 2 meses. Aí eu comprei o outro, ou fulano tem o outro há 10 anos que nunca quebrou. Aí você sabe que esse é bom, porque esse nunca quebrou. E esse aqui não presta, porque você comparou os dois. Então a luz serve para mostrar que as trevas é ruim. E nós, como cristãos, precisamos andar como filhos da luz, porque a luz tudo manifesta. Por que o mundo manifesta as pessoas más? Porque tem pessoas boas no mundo.
Então, quanto mais o cristão ser luz, mais o cristão vai manifestar as pessoas que estão em trevas. E quando as pessoas em trevas verem que você é luz, o que eles vão fazer? Eles vão querer mudar de vida. Porque ele está olhando para a sua vida e está vendo que o seu testemunho é um testemunho lindo e verdadeiro. Queridos, é por isso que muita gente não se converte. Por quê? Porque eles olham para a vida do cristão e não vê nenhuma inspiração de vida para imitar. O verdadeiro cristão é uma vida que vale a pena ser imitada. É uma vida que vale a pena ser espelhada. Eu acho bonito quando as pessoas falam assim, eu quero ser igual o pastor, eu quero crescer e ser igual ao meu pai, porque o meu pai é uma pessoa boa, uma pessoa assim, é um servo de Deus, é um homem de Deus. Pergunta para o seu filho se seu filho quer ser igual a você. Pergunta para a sua esposa, pergunta para o seu esposo, né? Se você tem uma vida cristã que vale a pena ser imitada. Seja sincero, faz esse exercício hoje na tua casa, mas não briga não, tá? Por favor. Seja honesto. Eu estou vivendo uma vida de cristão que vale a pena ser imitado? Eu estou realmente sendo luz nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia? E aí eu encerro citando, porque a luz tudo manifesta, eu encerro citando Malaquias 3,18. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Olha que texto tremendo. Deus está falando da época do juízo, da época da vinda do Filho do Homem, quando Jesus veio à terra para o seu ministério. Deus vai colocar um povo na terra e um outro povo. E ele vai dizer assim, vocês vão comparar os dois povos, e então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pergunta que o Espírito Santo faz para você nessa manhã. Você serve? Você é útil para Deus? Você tem uma vida digna de cristão? Você tem caminhado num testemunho que tem glorificado o nome do Senhor, que tem agradado a Deus? Você tem vivido uma vida de santidade? Você tem sido um tipo de pessoa do qual as outras pessoas olham para você e falam assim, olha, eu admiro você porque eu vejo que você é um homem de Deus. Eliseu passava todos os dias na frente de uma casa de uma viúva que não o conhecia. E aquela viúva reparou a vida de Eliseu e falou para o marido dela, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Que nessa manhã as pessoas olhem para você e falem assim, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Amém. Que as pessoas olhem para você nessa manhã e vejam que essa mulher é uma santa mulher de Deus. Eu vejo que a minha mulher é uma mulher de Deus. Eu vejo nos meus filhos, né, o quanto eles são sinceros na vida deles com Deus. E a gente precisa ver isso. A gente precisa ter referencial dentro de casa. Pai e mãe, vocês têm uma grande responsabilidade perante seus filhos, de dar testemunho, não na igreja, não lá fora. Dar testemunho dentro do templo é fácil, irmão. Lá todo mundo diz a paz do Senhor, glória a Deus e aleluia. Ninguém xinga palavrão na hora do culto, xinga, irmão. Ninguém vai xingar um palavrão na hora do culto, todo mundo vai dar glória a Deus e aleluia. Mas dentro de casa é que nós somos desafiados a ser quem nós somos, porque dentro de casa não tem como esconder, não tem como fingir, não tem como usar hipocrisia. Dentro de casa nós somos quem nós somos, mas que nessa manhã seu testemunho seja um testemunho de um verdadeiro cristão, que nesta manhã as pessoas olhem para você e vejam que você é luz e que a tua luz está iluminando para que pessoas saiam das trevas, do caminho errado e se voltem para Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra traga aí fortalecimento, firmeza da tua fé em Cristo para você viver nesse tempo como cristão, porque só vai vencer quem realmente for um cristão que é luz no Senhor. Só vai vencer essa burdoada toda e ver milagre, ver bênção de Deus chegando, ver promessa se cumprindo, quem realmente está vivendo uma vida digna como um verdadeiro imitador de Cristo. Que assim seja você, que assim seja na tua casa, que assim seja para todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe.
Amém. Obrigado, foi bom estar com você aqui nessa manhã. Que Deus te abençoe. Um domingo extraordinário. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Tá um dia lindo. Tá um dia para você desfrutar em família. Faz um churrasquinho em casa. Faz um franguinho assado. Não importa. Mas curta esse dia, aproveita, descansa. 6 horas nós temos um culto tremendo. Nas mãos do oleiro. Olha que palavra tremenda. Jeremias 18. Já dou uma palhinha para você aqui. Nas mãos do oleiro. Que palavra gostosa que Deus me deu. Eu quero liberar para abençoar a tua vida logo mais à noite, tá bom? Um beijo grande no coração. Deus abençoe. Nos encontramos logo mais às 18 horas.